Graça e paz, meus amados irmãos. Que bênção podermos estar aqui, nos dirigindo aos irmãos, reunidos aqui online. Apesar da distância geográfica, estamos completamente unidos em espírito diante do nosso Deus e Pai. Amém? Hoje, 4 de julho de 2025, estamos no quarto dia orando neste tema, a torre da vigilância, ou a porta da vigilância. E o tema de hoje é vigilância para ter um coração humilde e quebrantado para servir. Amém? Para servir a Deus, para servir aos homens, para servir naquilo que Deus deseja que nós sirvamos. A apóstola Raquel teve uma impossibilidade de ministrar hoje e como nós temos essa parceria abençoada no reino de Deus, eu estou aqui para cobrir o seu turno de oração com honra, prazer, responsabilidade, para juntos levantarmos para os céus da nossa nação oração. Neste tema de portas abertas por Yahvé, entrando pelas portas abertas por Yahvé. Passamos em janeiro pela porta da santidade, fevereiro pela porta da verdade, e viemos porta da segurança, porta da autoridade, passamos pela porta da fidelidade, a porta da obediência, e agora nós estamos na porta da vigilância. Amém? Que maravilha! E foi selecionado um texto aqui de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, dos versos 11 ao 24, que nós vamos ler juntos. Amém? Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, que coisa linda, irmãos, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Que exemplo tremendo e poderoso do apóstolo Paulo. Não é verdade, irmãos? Em Atos, Lucas registra que ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor de dar testemunho do Evangelho da Graça. Paulo é um homem esmagado por circunstâncias, por situações tão adversas, um coração que alcançou a humildade e o quebrantamento para servir inclusive os judeus
que o maltratavam, que o perseguiam, não é? E deixa eu só ver aqui a transmissão como está para vocês. Eu acho que está tudo ok. E Paulo começa a descrever para os Gálatas, né, que ele recebeu de Cristo a mensagem do Evangelho, diretamente de Cristo, né? E de como no passado ele havia sido forte no judaísmo, né? Então, aos Gálatas ele se apresenta como tendo sido extremamente zeloso, né? Aos Filipenses ele ainda é mais claro, dizendo que todo esse zelo, todo esse motivo de orgulho do passado, na verdade, se transformou em esterco, em coisas sem nenhum valor. Ele teve que desconsiderar tudo para que ganhasse a Cristo, que fosse achado nele e conhecesse o poder da sua ressurreição. Aqui, aos Gálatas, repetindo, ele diz, ele se declara extremamente zeloso, mas foi um homem que precisou passar por situações que o quebraram, que o deixaram preparado para, como um vaso de barro, exalar o perfume que fluiu da vida dele, né? E é tão interessante porque, apesar dessa vida quebrada, né, diante de Deus, ele reconhece no verso 15, né, de Gálatas 1, que Deus o separou antes de ele nascer e o chamou pela sua graça, até que chegou o dia de revelar seu Filho em mim, diz Paulo, né? Que Cristo se revela a Paulo, mas mais do que isso, Cristo se revela através de Paulo. E como disse o profeta João Batista, que ele cresça e que eu diminua, não é? E Paulo faz esse exercício, ele apresenta Cristo. Aos Gálatas, já no capítulo 2, ele vai dizer o quê? Não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia! Era uma vida rendida, era a nova vida de Cristo, ressurreto em Cristo, recriado pelo Espírito e pela Palavra, que agora vivia em Paulo. Cristo agora se manifestava na vida de Paulo. E aí ele diz nesse texto aos Gálatas que ele foi a Jerusalém para se encontrar com aqueles, quer dizer, ele diz que não foi logo a Jerusalém para se encontrar com aqueles que eram apóstolos antes dele, mas ele passou 3 anos, né, entre a Arábia, voltando para Damasco, e depois é que foi a Jerusalém. Depois da experiência dele com Jesus, ele passa esses 3 anos e depois é que ele vai a Jerusalém. E ele encontra-se com o apóstolo Pedro. E diz que fica 15 dias com Pedro. Mas ele traz um detalhe aqui que a gente pode imaginar um pouquinho desse encontro, né? Porque ele diz que não viu outros dos apóstolos. Não é interessante, queridos? Porque Paulo aqui, ele ainda está sem importância nenhuma para a igreja, importância humana, porque divina ele já tem toda a importância. Mas a única coisa que se dizia dele era que era o antigo perseguidor, e será que realmente ele se converteu ao Senhor ou não está se passando por um cristão para perseguir a igreja ainda de forma mais cruel, né? Mas nenhum dos outros apóstolos foi ver Paulo, não é? Nenhum dos outros foi vê-lo, não é? Tudo bem, a gente pode conjecturar outras coisas, mas a gente vê que o apóstolo Paulo não tinha essa importância para eles. Então ele se encontra com Pedro e ele também vê Tiago, o irmão do Senhor. E ele diz, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Eles ouviam somente dizer,
aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Que bênção, queridos, sermos instrumentos de glória para o nome do Senhor. Existe um grande mal na nossa era, na nossa época. Se no tempo de Jesus, diante dos religiosos, diante dos seus discípulos, registrado em Mateus 6, nós já temos Jesus condenando os religiosos que davam esmolas para serem vistos e serem aplaudidos pelos homens. Se Jesus condenava aqueles que jejuavam para serem vistos e aplaudidos pelos homens, se Jesus condenava aqueles que oravam para serem vistos e serem aplaudidos pelos homens, todas essas três atitudes religiosas movidas pela hipocrisia para receber a glória dos homens, e Jesus diz, se você receber essa glória dos homens, não terá recompensa diante do meu Pai. Mas se você fizer isso em secreto, o Pai que te vê em secreto te recompensará. E nós vivemos um grande mal na nossa geração porque ficou mais fácil de sermos vistos quando nós queremos servir a Deus, não é? Hoje existe não só um desejo genuíno e correto de virmos às redes sociais para proclamarmos a palavra, para propagarmos o trabalho que o Senhor nos entregou nas mãos, para atingirmos outras pessoas através das redes sociais, não é? Não existe simplesmente esse desejo, mas existe também aquela hipocrisia antiga do coração de cada um de nós, que deseja ser reconhecido, deseja ser aplaudido, deseja receber a glória dos homens, o elogio dos homens, e aqueles que elogiam a palavra que você prega, a oração que você faz, a unção que se manifesta quando você serve a Deus. E, queridos, tudo isso alimenta esse lixo humano do orgulho no nosso coração. Nenhum de nós, queridos, pode bater no peito e dizer, eu estou imune à tentação do orgulho. Pelo contrário, se você se sente imune, você está em grandíssimo risco. Porque o orgulho, quando fermenta o nosso coração e a nossa alma, nós não conseguimos observar. Porque o orgulho cega, a soberba nos cega, a jactância nos cega, e é possível até que contemos testemunho atrás de testemunho, testemunho atrás de testemunho, por pura jactância, nos colocando ali como centro, não é, do testemunho, porque eu fiz, eu orei, eu declarei, eu decretei, eu isso, eu aquilo. E amados, em nome de Jesus, nós precisamos aprender que tudo é pela graça do Senhor. Esse favor imerecido, a graça do Senhor que nos capacita, não é? Que faz o Senhor se manifestar através de nós, como Paulo diz aqui, que agradou ao Senhor naquele tempo, achou por bem revelar seu Filho em mim, não é? Então nós precisamos sim vigiar o nosso coração para ter um coração humilde e quebrantado para servir a Deus. É tão linda a profecia de Isaías quando ele diz que Yahvé habita num alto e sublime trono, mas ele também habita com o quebrantado e contrito de coração. O salmista vai dizer que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Nós ainda vemos Jesus falar da parábola daqueles dois homens que foram orar. Um era um religioso que bate no peito, que fala alto,
Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os pecadores, não é? Muito obrigado, Senhor, porque eu sou bom demais. Eu realizei grandes coisas. Mas aquele publicano, pecador, ele bate no peito e ele sabe que ele é completamente indigno da graça, da bênção e da presença de Deus. E ele recebe o perdão. Ele é abençoado. Nas palavras de Jesus, aquele homem, sim, teve a bênção de Deus sobre sua vida. Nós precisamos, desesperadamente, desse coração quebrantado e contrito, na presença do nosso Deus e Pai. Sem nenhuma dúvida, é disso que nós precisamos. Então, o motivo de oração hoje é: oremos para que, à semelhança do apóstolo Paulo, tenhamos um coração vigilante, para que nos encontremos vazios, quebrantados e humilhados. Que o nosso serviço a Cristo não seja medido pela simpatia dos homens, pelo aplauso dos homens, pela aprovação dos homens, mas pelo nosso amor àquele que nos chamou. Paulo, no futuro, depois dessa experiência, ele vai dizer que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, né? E realmente o fruto do ministério de Paulo é muito mais extenso. Mas cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Paulo também ensina aos coríntios que a mão não deve querer ser pé, que o braço não deve querer ser olho. Cada um de nós tem seu lugar no corpo de Cristo. Nós pecamos quando não discernimos isso e quando nós invejamos o serviço do outro ao Senhor, porque Deus ungiu o outro para fazer determinada coisa que eu queria fazer. E às vezes a inveja acontece porque a unção do outro, o ministério do outro, o tipo de ministério do outro dá mais visibilidade. Queridos, isso é um assalto de Satanás ao nosso coração e à nossa alma. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que os nossos olhos nunca fiquem embaçados, que o nosso coração nunca fique turvado. Em nome de Jesus, que não falte vigilância a mim, que não falte vigilância a você, que não falte vigilância em cada um dos servos de Deus, para que o orgulho não entre, para que a vaidade, a soberba, o desejo da glória dos homens não nos assalte, não nos tire do centro da vontade de Deus, não nos tire de um lugar de completa dependência do Senhor e de dar a glória, toda glória, somente a Yahvé, o nosso Deus. Somente a Yahvé, teu Deus, adorarás. Só a Ele prestarás culto. Um coração vigilante. Amém, meus queridos? Eu também queria adicionar um texto na nossa meditação de hoje, que é o texto célebre para pensarmos num coração quebrantado, num coração humilde na presença de Deus, que está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Paulo clama pela unidade daquela igreja. Não façam nada, verso 3, por interesse pessoal. Olha a vigilância que Paulo está dizendo aqui, vigiem, para não fazer nada por interesse pessoal, mas por humildade. Não é por orgulho, não é para me inchar, não é para o meu interesse, não é para receber aplauso, não é para receber visibilidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, queridos.
Nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós fazemos o esforço de sermos nós os superiores aos outros, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor nos ajude a andar nesse espírito. Mas Paulo prossegue dizendo algo de extrema importância e que é uma pedra angular na nossa experiência de buscar a semelhança com Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outras versões mais tradicionais falam dos mesmos sentimentos que haviam também em Cristo Jesus. Verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, Jesus concorda que mesmo sendo Deus, mesmo sendo uma das pessoas da triunidade, ele vai se esvaziar, ele vai tomar a forma de servo. Que humilhação! Deus vir tomar forma de células humanas para ser desenvolvido no ventre humano, para nascer como todo humano, para ser alimentado, para ser dependente, para ser obediente a pai e mãe, para receber os ensinos, para receber a cultura, para ser ali orientado pelos pais, para receber a profissão do seu pai, até que chegasse à idade adulta, quando manifestaria o seu ministério público como Messias bendito de Deus. Verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O esvaziamento, queridos, é algo que acontece num processo. Ele foi se esvaziando, assumindo a forma de servo. Aleluia. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, já totalmente humilhado em comparação ao ser Deus, e já reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque ele nem veio à terra para nascer num palácio. Ele não nasceu no palácio de Herodes, ele não nasceu nos palácios do Império Romano, e ele nem nasceu na linhagem sacerdotal de Anás e Caifás. Ele nasceu humilde, servo, comum, não é? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O ápice da humilhação é Jesus despido naquela cruz, cuspido, esbofeteado, chicoteado, coroa de espinhos encravada na sua fronte, na sua cabeça, ouvindo chacota, ouvindo blasfêmias, ao lado de 2 criminosos, por amor a mim, por amor ao Pai. Ele se esvaziou. E Paulo diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Jesus, nós olhamos para Ti nesse dia
E nós reconhecemos, Jesus, que a propensão da nossa carne é de se orgulhar. A propensão da nossa carne é de nos proteger para não sofrer a afronta, o insulto, a perda, o esvaziamento. A nossa carne, Senhor, não quer de jeito nenhum assumir uma postura de humildade e de quebrantamento. Pelo contrário, juntamente com os nossos sentimentos ainda não equilibrados, ainda não curados, ainda não restaurados, nós queremos nos sobressair, queremos ser melhores que os outros, queremos sinceramente, muitas vezes ser vistos, aplaudidos, reconhecidos, elogiados, e não andamos na semelhança do Senhor Jesus, que se humilhou, tomou forma de servo. Ainda ali, com os apóstolos, tomando a bacia e a toalha, assumiu a forma do servo mais simples da carreira servil. A tarefa exigida do servo mais simples, mais principiante. E o Senhor toma a bacia e a toalha e lava os pés dos seus apóstolos. Meu Deus, como é discrepante a atitude de humildade do Senhor Jesus com a nossa arrogância, soberba e orgulho, pelo que te pedimos perdão, Senhor Jesus. Te pedimos perdão do fundo do nosso coração. Prepara em nós, Senhor. Levanta em nós um coração vigilante para rejeitar o orgulho e para abraçar a tua humildade. Para rejeitar um coração de atitude soberba, inchada, mas abraçar um coração quebrado, coração quebrantado diante do Senhor e diante dos homens. Senhor Jesus, que nós tenhamos o mesmo pensamento do Senhor, de se humilhar para servir a Deus, de se esvaziar para servir aos homens, de acordo com a tua soberana vontade. Vigilância ao nosso coração, Senhor. Vigilância ao nosso coração. Põe guarda nos nossos lábios, Senhor. E que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Meu Deus, que nós tenhamos esse tempo para nos encher da palavra, a fim de que tenhamos referencial dentro de nós para resistirmos todo comportamento adoecido pelo pecado, toda obra da nossa natureza humana caída, e que sejamos fortalecidos, Senhor, para viver em espírito, porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, os dois são inimigos entre si. E ao te buscar, Senhor, ao determinar esse tempo para estar nessa torre de vigilância, nós dizemos que o nosso espírito vença e que andemos sob forte convicção do teu próprio Espírito em nós e da tua palavra, que é a verdade, é o parâmetro, é a fonte da nossa prática de vida. Em nome de Jesus. Jesus, nós absorvemos de ti a humildade e o quebrantamento de coração. Nós absorvemos do teu exemplo perfeito para nós. A forma de nos conduzir, não pensando de nós nada além e nada aquém do que somos em ti. Enxergando nosso valor em ti, nossa identidade em ti,
nosso coração em Ti, nossas atitudes em Ti. Nós nos rendemos ao Teu trabalhar em nossos corações. Senhor, se qualquer um de nós passar por uma circunstância difícil, para que seja trabalhada a humildade em nossos corações e o quebrantamento, a fim de que Te agrademos nessa área, que assim seja, Senhor. Dê-nos olhos para ver, dê-nos discernimento para entender e receber e abraçar o processo do fogo que refina a nossa vida, a fim de que ofereçamos ofertas em justiça ao Senhor. E que nós nos dobremos ao processo. E que nós tenhamos, sim, esse coração quebrantado e contrito na Tua presença. Vigilância, vigilância. Nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. E nós nos sentimos confortáveis, Senhor, em nos curvar, para dizer que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor e que quando for a hora de calar, que nos calemos, quando for a hora de falar, que nós falemos, que nós sirvamos ao Senhor, à Tua igreja, à sociedade, com este coração correto diante de Ti, quebrantado, contrito, humilde, pronto para andar na semelhança de Cristo. Ah, Senhor, ajuda-nos nesse processo. Aguça o nosso espírito e o nosso coração para andarmos nessa vigilância. E ao vigiarmos, que sejamos diligentes em trabalhar essas características em nós. Insistentemente, perseverantemente, intencionalmente, até que o Senhor seja formado em nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te pedimos agora força para esse irmão, para essa irmã que talvez esteja no meio de uma situação de humilhação, de quebrantamento, mas que meu irmão e a minha irmã vejam que possam estar talvez numa disciplina do Senhor. O Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama, o Senhor corrige, porque nós não somos filhos bastardos, mas a Tua disciplina não visa nós ficarmos com os joelhos trôpegos e as mãos trementes, mas visa a nos levantarmos fortalecidos, agraciados, agradecidos, sem nos render a qualquer raiz de amargura, apartando-nos da graça do Senhor, mas ficando fortes em Ti, recebendo o ensino do Senhor para a nossa vida e agindo em fé e em concordância com a Tua palavra. Prontos para correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Assim seja com cada um de nós, Senhor. Suportar o caminho, suportar a dobradura do Senhor, suportar o fogo refinador, a fim de que tenhamos esse coração preparado para Te servir e servir a Tua igreja, o Teu povo e aos homens e mulheres a quem o Senhor nos enviar. Eis-nos aqui, trabalhe em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Amém, querida. Que nós vivamos esse dia para a glória do Senhor. Amanhã, permitindo o Senhor, às 8 horas,
apóstola Raquel, aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, a prosperidade, a plenitude, bem-estar, a completude em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus o abençoe. Shalom.